Este é um dos melhores livros de astronomia cidadã já escritos em língua portuguesa e eu vou lhe mostrar nesse vídeo o porquê disso. Vamos lá? Olá, céus abertos para você, este é o canal Segundo de Arco, eu sou Vinícius Araújo e nesse vídeo eu vou fazer um review, uma sinopse desse livro aqui, ó, o Manual do Astrônomo Amador, um livro espetacular, muito bacana, e eu vou lhe mostrar por que é que você que está iniciando na astronomia deveria ler esse livro. Eu mesmo já o li 3 vezes, uma vez para fazer esse review aqui e outras 2 em momentos anteriores, e eu ainda uso com frequência para consultar uma outra coisa, uma outra informação quando eu estou fazendo uma observação no céu lá do Observatório Astronômico da UESC ou de algum outro lugar que eu estiver e que eu tenho ele à disposição. E se você gosta muito de astronomia cidadã ou astronomia amadora, como quiser, e ainda não leu esse livro, você precisa ler. E também, da mesma forma que você precisa ler esse livro, você precisa dar um like nesse vídeo, cara. Tá sendo muito prazeroso desenvolver esse vídeo para você e ele tá cheio de informação, cheio de detalhe, muita curiosidade legal sobre esse livro aqui. Cada like seu me ajuda a continuar aqui no trabalho para esse canal, trazer cada vídeo com informação de qualidade para você aprender um pouco mais sobre astronomia cidadã e sobre tudo que envolve esse ramo maravilhoso do conhecimento que é a astronomia. Seu like é muito importante, já compartilhe o vídeo, já se inscreve no meu canal, cada apoio é maravilhoso e fundamental para a gente continuar o nosso trabalho aqui, tá? Valeu, tamo junto, vamos lá. Eu vim trazer uma sinopse aqui para você do Manual do Astrônomo Amador, do Jean Nicolini. É um livro muito bacana, como eu falei, todo iniciante na astronomia deveria ler, e principalmente porque geralmente quem já é um pouco mais experiente na astronomia cidadã no Brasil provavelmente já leu ou já pelo menos consultou esse livro em algum momento. Ele foi publicado pela editora Papyrus no ano de 1991, estou falando da 2ª edição. A revisão técnica dele ficou a cargo do Orlando Rodrigues Ferreira. E esse exemplar que eu tenho aqui à minha disposição é da 2ª edição, revista e ampliada. Só para você ter uma noção, passaram-se 6 anos entre a 1ª edição e a 2ª edição. O que tem nesse livro? Bom, ele já começa com um sumário, eu vou abrindo aqui para vocês, tá? Ele começa com um sumáriozinho aqui, muito bonitinho. Tem um prefácio feito pelo Rubens Azevedo, que à época era coordenador do Observatório Otto Alencar, da Universidade Estadual do Ceará. E tem 2 capítulos de introdução antes de começar propriamente o conteúdo. O conteúdo é dividido em 3 partes, a parte 1, parte 2 e parte 3. Logo no prefácio você já percebe que tem uma escrita diferente. Quem fez o prefácio não foi o Jean Nicolini, só que a gente consegue perceber já uma diferençazinha no vocabulário entre o que era escrito lá no final dos anos 80, início dos anos 90, e o que a gente tem hoje de material, de manual de astronomia, digamos assim, e de divulgação de astronomia, na diferenciação entre vocábulos, entre expressões que a gente já não usa tanto atualmente, mas que na época provavelmente era mais comum de perceber. E no prefácio também já existe uma crítica ao ensino de astronomia nas escolas, pontuando que isso tem muita relação com o afastamento das pessoas fora das instituições de ensino formal da astronomia. Essas pessoas estão muito alheias a essas informações e hoje a gente vê um reflexo disso, né? Porque muita gente não sabe quase nada de astronomia, tem muita gente caindo em fake news aí dos mais variados assuntos relacionados à astronomia, à astronáutica, e embora a crítica não seja tão contextualizada para agora, para o ano de 2024 e redondezas. E além dessa crítica ao ensino de astronomia nas escolas ser deficitário ou inexistente, tem também a deficiência na divulgação científica e na divulgação de astronomia, que é uma coisa que pontualmente a gente tem representantes desse nicho, só que de modo geral no Brasil a gente não tem uma diferença muito grande entre o que era feito naquela época e o que é feito hoje. Então a parte 1 desse livro
ele é composta de 10 capítulos mais conceituais. Eles são conhecimentos básicos que o autor traz em relação à astronomia para que o leitor comece a se ambientar com as expressões, com as informações, com questões mais técnicas. Vai lembrar que é um manual para quem realmente não está sabendo de nada de astronomia e queria ter uma noçãozinha para poder se tornar um astrônomo amador futuramente. Agora sim, eu falei de conhecimento básico para iniciantes, só que isso não significa que é um material pobre, tá? Pelo contrário, é um material muito rico e que desde aquela época já fazia muita diferença na hora de dar os primeiros passos na astronomia. E eu vou falar um pouco mais sobre isso no decorrer do vídeo. O capítulo 1, ele tem um quê de poesia. E quando eu falo aqui um quê de poesia, é porque o Gianni Colin, ele teve uma preocupação em fazer com que a gente refletisse, a partir da leitura do livro, desse capítulo primeiro, sobre o universo, refletisse sobre a vida, refletisse sobre a nossa pequenez em relação ao universo e o quão vasto o universo é. Ele também menciona que era necessário priorizar o conhecimento básico da astronomia antes da prática, que é uma coisa que a gente fala até hoje, que muita gente começa na astronomia, mas começa afoito, compra logo um monte de equipamento e não sabe utilizar, e logo em seguida, dentro de alguns meses, aqueles instrumentos já não estão mais prontos para uso. Então há um problema aí latente que já não é de hoje, né? Essa questão de a pessoa se empolgar e querer fazer as coisas na empolgação sem ter uma preparação antes acaba atrapalhando mesmo. Nessa parte 1 tem também, entre outras coisas, as cartas celestes com objetos de até 7ª magnitude. Eu vou mostrar aqui para vocês observarem como é que é. Olha só, tá vendo? Tem aqui as legendas, os desenhos das constelações aqui. Passa, tem um monte, ó. Tem um monte, tá? Um monte de carta aqui. Desenhado e impresso, ó. Muito legal, muito maneiro. Rico de informação. Não vou dizer o que é que tem aqui exatamente, mas vocês conseguem perceber que é um material muito bacana e bem detalhado, tá? Você tem aqui as informações, ó. Pronto. E um negócio que eu achei interessante quando eu estava lendo é que Plutão ainda era descrito como um planeta. Vale lembrar que Plutão ele foi classificado como planeta pela União Astronômica Internacional até o ano 2006. A partir de 2006, ele foi reclassificado como um planeta anão e o Sistema Solar deixou de ser classificado como um sistema com 9 planetas e passa a ser um sistema com 8 planetas, que são Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. 8. Nessa parte primeira também tem dicas de como construir um pequeno observatório. Não é para construir uma cúpula gigante, mas um lugarzinho para você colocar e remover o seu telescópio com facilidade, sem ter muita preocupação, sem ter muito problema. E uma série de recomendações para que você faça uma noite de observação confortável, porque a gente sabe que quando está fazendo uma observação através da ocular de um telescópio, né? Então se a gente está diretamente colocando o nosso olho no telescópio para poder observar as coisas, as posições às vezes nem sempre são confortáveis, né? Dependendo do instrumento, a gente tem que ficar em pé, ou ficar sentado, ou ficar deitado, dependendo de qual seja a montagem do telescópio. Então ele dá algumas dicas de o que levar, o que fazer, como definir a noite de observação para a gente diminuir um monte de desconforto que a gente pode passar se a gente não tiver com a noite de observação muito bem planejada. A parte 2 ela só tem um capítulo que descreve montagens para telescópios e aponta algumas vantagens e desvantagens. É um negócio bem simples, mas também muito bacana de ler, muito bacana para você entender como que funciona esse negócio de montagem de telescópio. E tem até alguns desenhos também, então o livro não deixa a desejar nesse aspecto e ajuda muito a quem está começando a compreender essas imagens, a compreender o que ele escreveu no texto por extenso. A parte 3 é a maior parte do livro, que são os capítulos voltados para a prática da observação. Então ele prepara a pessoa com alguns conceitos básicos, dá algumas recomendações, fala sobre questões óticas bem
bem rapidamente, fala sobre montagem de telescópios, e depois que ele faz essa grande introdução, ele vai para a questão prática na parte 3, que são 11 capítulos. E o que ele fala nessa parte 3? Ele fala sobre a observação da Lua, da observação do Sol, dos planetas, estrelas, DSO, etc. E tem muito desenho aqui também, então ele fala, olha, na observação da Lua dá para ver isso. Na observação do Sol dá para ver isso. Nos planetas, outras estrelas e por aí vai. E vai discriminando bem. Deixa eu abrir aqui também para você ver o que é que eu estou falando. Aqui ele conta aqui, por exemplo, ó, como é que fazer uma projeção para observação solar, tá? Deixa eu pegar aqui algumas figuras da observação da Lua. A Lua bem definidazinha, tá bom? Ó, tudo bem detalhado, muito legal, muito. Aqui, ó. Posso, lindão, espetacular. E tem uma ficha de observação com informações detalhadas. Eu acho isso muito importante porque nessa ficha de observação tem lá um monte de dados para você preencher, falando sobre a data, sobre a hora, sobre os objetos que você observou, sobre a qualidade do ambiente, se tinha poluição luminosa e um monte de outras dessas informações que interferem diretamente no processo de observação. Então, lhe ajuda a ter um controle sobre o que foi visto, sobre o que você não conseguiu ver, lhe ajuda a compreender melhor o que foi que aconteceu, o que lhe atrapalhou, o que lhe ajudou. E, para além dessa visão posicional, para além dessa percepção pontual da observação, com o passar do tempo você consegue fazer um panorama de em que momento do ano você conseguiu enxergar tal objeto, tal alvo, se você conseguiu ter uma melhora a depender do lugar que você estava ou não, se algum ponto de interferência que tem em um lugar não tem em outro, e se isso foi relevante para a observação de tal objeto. Então você consegue ter um monte de informação para elencar pontos que lhe ajudarão no longo prazo a melhorar a sua prática observacional. Além de servir como um acervo, você consegue avaliar quantos alvos você observava, se tinha uma média, descobrir se você tinha um determinado comportamento padrão e que talvez não fosse do seu propósito. Então dá para descobrir muita coisa analisando essas fichas de observação, a depender do momento e da quantidade de fichas que você vai adquirindo, vai preenchendo e vai acumulando no seu acervo. E a exemplo da parte 1, ele possui muitas figuras. A parte 2 eu falei que tem um desenho, mas não é rico em desenhos, em figuras, até porque também o próprio capítulo, a própria parte 2, ela é bem resumida. Só que a parte 3, como eu já lhe mostrei aqui, é repleta de figuras que ajudam a compreender o que está sendo escrito e lhe ajudam a interpretar o que você consegue enxergar através do telescópio. E alguns dados aqui obsoletos, eu deixei aqui o destaque aqui com os asteriscos, porque a princípio isso pode ser um mau sinal, alguns dados estarem obsoletos no livro. Para quem já é um pouco mais experiente, sabe que a dinâmica da informação em astronomia, na verdade não só na astronomia, eu estou falando da astronomia porque é o nosso tema do vídeo, mas para a ciência da natureza principalmente, química, biologia, física, existem informações que mudam muito rapidamente. A ciência vai evoluindo, a gente vai melhorando nossos instrumentos de investigação e de estudo de alguns alvos de pesquisa, e isso vai melhorando as informações que a gente tem acesso, que é o que aconteceu nesse caso aqui do livro. Alguns dados obsoletos eu deixei aqui porque se o experiente ele percebe essa diferença, a pessoa que não sabe muito de astronomia e está começando agora, em 2024 ou 2025, nesses anos que virão, e que não tem uma outra fonte ou que não conhece onde procurar por outro lugar, pode ter um problema na hora de encontrar essas informações e comparar com algum outro momento, alguma informação que ele enxergar. E que dados são esses? Esses dados são os dados das luas dos planetas. Tem um monte de informação, né? Eu já mencionei aqui, Plutão, na época, ele era considerado como um planeta, então a gente vai achar aqui nesse livro
várias vezes o Plutão sendo classificado como um planeta, e na época não era errado, realmente era isso mesmo, só que hoje a gente já sabe que não é mais assim. Olha só, a gente está aqui com essa tabela 1 e eu vou mostrar para você que aqui tem as luas conhecidas em 1991 dos planetas Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Na legenda aqui da tabela que eu coloquei aqui abaixo está escrito o seguinte: mostra o número de luas dos 4 planetas gigantes gasosos do Sistema Solar, de acordo com o livro Manual do Astrônomo Amador, segunda edição de Jean Nicolini. Então, a época que o Jean escreveu e que foi revisado esse livro, Júpiter tinha 16 luas, Saturno tinha 21 luas, Urano tinha 15 luas e Netuno tinha 8 luas conhecidas. Eu destaco aqui o luas conhecidas, tá? E o que aconteceu depois? Aconteceu depois isso aqui, ó. Olha só, a comparação entre as luas de Júpiter em 1991 e 2024. Então dá para comparar aqui, ó. As luas de Júpiter conhecidas em 91 saltaram de 16 para 95 em 2024. As de Saturno saltaram de 21 para 146 em 2024. Urano saiu de 15 para 28 e Netuno saiu de 8 para 16 luas conhecidas em 2024. Eu preciso ressaltar aqui que a comparação entre os dados da tabela 1, que é nessa segunda coluna aqui, e os dados que estão na terceira coluna são dados encontrados no site NASA Solar System, no dia 22 de dezembro de 2024, às 10 horas e 8 da manhã, pelo horário de Brasília. E aqui você já consegue perceber por que é que os dados obsoletos estão com os asteriscos. Porque geralmente, quando a gente fala de astronomia, a gente tem que pontuar muito bem as datas em que os dados foram publicados, digamos assim. Então, os dados das luas dos 4 gigantes planetas gasosos do Sistema Solar estarem obsoletos não diminuem a obra e o trabalho do Jean Nicolini enquanto astrônomo cidadão. Na verdade, o que eu estou falando aqui reforça a qualidade e a importância do material que ele publicou. Note, para fazer esse vídeo aqui, eu informei a fonte, que foi lá no NASA Solar System, e falei a data e o horário. Porque pode ser que daqui, eu estou gravando aqui agora, no dia posterior ao dia da publicação do vídeo, esses dados podem ser atualizados e esses dados podem ser obsoletos. Isso não significa que eu dei a informação equivocada. O que representa é que houve uma atualização nesses dados entre o momento em que eu publiquei e o momento em que essas novas descobertas chegaram. Então, sempre que eu estiver falando de astronomia, existe essa possibilidade dos dados aí terem esse delay aí, e a gente sempre precisar fazer atualizações nos nossos materiais. E a ciência é assim, e tá tudo bem. Ainda bem que é assim, inclusive. E ainda continuando aqui da parte 3, ele vai falar sobre dicas de observação de meteoros e cometas. E se você não sabe o que é um meteoro, o que é um cometa, se você não sabe a diferença entre planeta e planeta não, eu vou aproveitar aqui a oportunidade para falar do meu e-book Conhecendo o Sistema Solar. Vai ser o segundo link aqui da descrição que eu vou deixar para você. Se você quiser adquirir, tá um precinho promocional muito bacana, vale muito a pena. Eu descrevo ali com todo o cuidado, com toda a preocupação, baseado em um monte de fonte que a gente confia, e vai estar lá as fontes na bibliografia, você pode conferir depois, para garantir sempre a informação mais atualizada que a gente tem à nossa disposição. Então, assim, se você quer aprender um pouco mais sobre tudo isso que compõe o nosso sistema solar, não perca a oportunidade e aproveita, porque a promoção é por tempo limitado. Vá lá. Aí na parte 3 ainda tem falando sobre estrelas variáveis, sobre os catálogos Messier e NGC, e fala sobre perspectivas. Essas perspectivas estavam vinculadas principalmente às astrofotografias e às câmeras de filmes. É interessante ler isso porque as câmeras de filmes utilizadas na astrofotografia, quando o Jean Nicolini escreveu, ainda era uma coisa de perspectiva futura para os astrônomos amadores, né? Para os astrônomos cidadãos. E hoje a gente não vê nem isso mais, esse negócio de câmera de filme. Tem gente aí que nem sabe o que é câmera de filme, né? Inclusive, essa galera mais nova aí, que já chegou na época das câmeras digitais, TechPix, pra frente,
talvez nem saibam o que uma câmera de filme é. Mas na época em que o Jean escreveu esse livro, era ainda uma perspectiva para frente. E já também falando das câmeras CCDs. Então dava para perceber que o Jean Niccolini, ele era bem antenado, ele tinha consciência não apenas da parte prática, mas das perspectivas futuras, e que hoje já é uma realidade. As câmeras CCDs hoje são realidade no meio tanto profissional quanto amador nas astrofotografias e para os astrônomos cidadãos. Bom, e agora vem uma parte importante, né, que é o que eu achei do livro. Esse livro é um manual, tá? É um manual. Então, assim, a gente vai avaliar o livro a depender de é um manual, é um poema, é uma poesia, uma carta, é um livro didático. A gente avalia a partir do gênero e do objetivo daquele livro. E para avaliar esse livro, eu defini 3 parâmetros que para mim são muito importantes na hora de ter um manual, que é o parâmetro da leitura, o parâmetro da relação entre texto e ilustrações e o parâmetro da confiabilidade do material. Mas antes, eu quero dizer que se você já está com o desejo de comprar esse livro aqui, ó, eu vou deixar o link na descrição do vídeo aqui embaixo, tá? Vai ser o primeiro link da descrição. Então, se você quiser comprar, clica no link, tá? Olha só, além de você adquirir um excelente livro, principalmente para quem está começando na astronomia, ou se você já é experiente, mas não leu, de conhecer como que era a dinâmica da astronomia cidadã no final dos anos 80, início dos anos 90, é uma obra recomendadíssima. Além dessa qualidade que você vai adquirir, você vai colaborar com o nosso projeto, porque comprando por esse link eu recebo uma pequena comissão pela venda, sem que você precise pagar um único centavo a mais por isso. É o mesmo valor que você pagaria, só que com esse link você me ajuda um pouquinho a continuar a trabalhar, a desenvolver e a trazer outros vídeos como esse, tá bom? Então, assim, clica no link, é recomendadíssimo, muito bacana. Mas então vamos para a nota que eu dei para o livro naqueles parâmetros que eu lhe mostrei há pouco. Eu botei 7,5 aqui para o parâmetro da leitura, porque embora seja uma leitura relativamente simples, eu me deparei com algumas expressões e com algumas palavras que já não são tão utilizadas atualmente, principalmente na escrita voltada para a divulgação científica e para a astronomia cidadã. Então, se você por acaso for ler esse livro e também sentir alguma dificuldade como essa, se dá um Google lá rapidinho, se descobre tranquilamente o que aquilo significa. Mas ainda assim eu achei um ponto marcante e que eu deixei aqui muito claro a minha opinião sobre isso. Não tem a ver sobre a capacidade de comunicação de Jean Niccolini. Eu estou falando aqui nesse gap aí em que o texto foi escrito, revisado, e atualmente a gente tem uma comunicação um pouco diferente, e isso pode estar atrapalhando quem está fazendo a leitura. Pelo menos aconteceu comigo. Então a minha nota para a leitura e para a fluidez dessa leitura para mim foi 7,5. Só que a relação dos textos e ilustrações, para mim a nota é 10, porque assim, espetacular. Eu lhe mostrei aqui algumas figuras, mas não chega nem perto da quantidade de figuras que tem no livro. Só você vendo, realmente abrindo, folheando ele para perceber a quantidade de recursos que você tem para ajudar a entender o que ele está falando. O Jean fala sobre distância focal, algumas equações, ele fala sobre crateras lunares, então tem essas figuras. Mancha solar, tem lá a figura. Tem um monte de coisa assim que, às vezes, falando para um leigo, o cara não entende nada. Quando ele enxerga a figura, a interpretação tem um outro sentido. A riqueza de figuras é algo espetacular no livro, então para mim a nota é 10. Não. Em relação à confiabilidade do material, tá aqui o asterisco de novo, eu até retirei no slide anterior, mas eu deixei aqui. Mais uma vez reforçando, não tem a ver com a qualidade da informação que o Jean apresentou no livro no momento da publicação. Corretíssimas as informações, só que para quem está começando a astronomia hoje, for pegar esse livro para ler sem ter lido um outro livro, essas informações, principalmente de Plutão e das luas dos planetas, pode causar uma confusão. Então, pensando nisso, nessa necessidade de você ter um outro material um pouco mais atualizado, que não é um demérito do livro nem do escritor, reitero,
É apenas uma questão de dinâmica da ciência e da dinâmica de como que as informações na astronomia vão mudando com o passar do tempo. Eu deixei a nota aqui de confiabilidade do material 8, apenas por uma questão de atualização, tá? Ficou empolgado? Se interessou no livro? Já leu? Se você já leu, você teve as impressões parecidas com a minha? Ou achou diferente? Discorda de mim alguma coisa? Escreve aqui nos comentários que eu teria o prazer de ler e quem sabe a gente não troca uma ideia sobre isso. Inclusive, se tem algum outro livro que você queira que eu faça um review, ou até alguma série que você assistiu e gostaria que eu comentasse aqui também, ou algum outro assunto sobre astronomia cidadã, comente aqui embaixo que eu vou ler e a gente vai trocando ideia também para ver o que a gente pode fazer sobre isso, tá? Então valeu, céus abertos, até mais.